o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele sancionou com vetos a nova lei de zoneamento para a maior cidade do país. Entre os pontos barrados está aquele que liberava prédios mais altos no miolo dos bairros. Então, sobre esse tema, a gente conversa a partir de agora com o arquiteto e urbanista Nabil Bonduque, professor da USP, que também já foi vereador, secretário da cidade e autor de projetos do plano diretor do município. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, prazer falar com você, Daniel. Perfeito. Professor, para começar, me lembro que o senhor foi um dos críticos a essa proposta que acabou sendo aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Mas como avaliou esse veto do prefeito Ricardo Nunes ao aumento do gabarito nas construções no miolo dos bairros? Então, fica proibida a construção desses prédios mais altos dentro dos bairros residenciais. Essa talvez seja uma das questões mais sensíveis, não? Exato, eu vi com muita satisfação. Eu acho que o prefeito ouviu a opinião dos especialistas, das associações, também dos ex-secretários. Essa semana nós fizemos uma reunião com vários ex-secretários de planejamento e todos foram unânimes contra essa medida. Isso, obviamente, não quer dizer que não vai ter prédios, porque os eixos, ou seja, aquelas áreas próximas ao transporte coletivo, ali continuam permitidos os prédios, inclusive em virtude da mudança que houve na revisão do plano diretor, foi alargado ainda esses eixos em torno dos metrôs, em torno dos corredores de ônibus. Então, ampliou 35% a quantidade de área onde é possível fazer prédios sem limites de gabarito. Agora, no miolo dos bairros, que seria o risco se isso tivesse sido aprovado, realmente a medida do prefeito foi efetiva e dessa maneira os prédios continuam no máximo tendo 8 andares nas zonas mistas e 14 andares nas zonas de centralidade. Pois é, professor, na esteira dessa sua defesa, o senhor fez uma manifestação nas redes sociais dizendo que essa lei que entrou em vigor tem muitos problemas, apesar dos vetos do prefeito Ricardo Nunes. Inclusive, o senhor defende uma nova revisão e muito em breve, É isso que eu queria saber do senhor. Se o senhor defende uma nova revisão do plano diretor ou se é possível promover mudanças pontuais via Câmara Municipal. E quais itens lhe parecem mais urgentes? Não, o que eu entendo, em primeiro lugar, é que nós temos que fazer um processo diferente desse. Claro que não é imediato, mas talvez antes até de 2029, quando está prevista a revisão do plano diretor, fazer um processo descentralizado, ou seja, fazer uma discussão a partir dos planos regionais e planos de bairro, analisando o território, para poder identificar quais são as regiões, as áreas onde de fato é necessário, é possível você ter prédios, as áreas que têm que ficar protegidas, ou seja, uma leitura mais, vamos dizer assim, mais localizada, da situação. E também eu entendo que nós vamos ter outras tipologias dentro da cidade. Por exemplo, hoje é muito difícil fazer um predinho, por exemplo, de 4 andares, 5 andares. A legislação praticamente é proibitiva para fazer esses prédios, ou é impossível fazer. E são prédios que não têm o mesmo impacto de um prédio grande, mas que também permite que mais gente possa morar em regiões boas da cidade. Então, eu acho que nós precisaríamos pensar uma revisão da lei, considerando vários aspectos. Outra questão que eu também queria destacar, é que, por exemplo, as vilas ficaram protegidas pelo texto da lei, mas não estão nos mapas, Então, isso poderá gerar vamos dizer, uma polêmica. Se tem um prédio surgindo perto da vila, então o ideal é que fosse já todas as vilas mapeadas no mapa, que daria clareza tanto para os moradores como para os empreendedores, aonde pode se fazer prédios, aonde precisam ficar protegidos por ser vilas. E tem questões também importantes no Bexiga, O Bexiga, ele tem uma área tombada, precisaria ter um plano específico para o Bexiga, para poder compatibilizar a área, o patrimônio com a necessidade, por exemplo, de atender a população que mora lá em Cortiços e que precisaria morar em condições melhores. Então, eu acho que tem muitos ajustes que devem ser feitos na questão do zoneamento da cidade, para que a gente possa ter uma cidade melhor, que é o objetivo. Nós temos agora, por exemplo, nós estamos vendo esses dias as chuvas. Sim. Nós precisamos adaptar a cidade para as emergências climáticas. E eu acho que pouca coisa disso entrou nessa mudança. Nós vamos avançar mais. Está lá num artigo dizendo devemos
devemos contemplar esse problema, mas efetivamente na lei, no texto, na efetividade, pouca coisa foi feita em relação a isso. Eu acho que nós temos muito a avançar. Aliás, a lei que estava na Câmara, que foi aprovada pela Câmara, prejudicava muito, né? Por exemplo, fazer empreendimentos em área de proteção ambiental, né? Isso foi, né, vetado pelo prefeito, foi muito bom, mas eu acho que precisamos avançar mais nessa questão, porque a cidade, do jeito que nós estamos indo aí, cada vez chovendo mais intensamente, a cidade não vai aguentar. Justamente em relação a esse ponto, eu gostaria de questioná-lo sobre a necessidade de criação de mais áreas verdes, porque foram vetados esses artigos que autorizavam empreendimentos em zonas de proteção. Curiosamente, essa semana, acho que foi o jornal Folha de São Paulo, adiantou que a Prefeitura de São Paulo prepara um decreto para, acho que se não me engano, desapropriar muitas áreas na capital paulista com o objetivo de tornar áreas verdes permanentes parques municipais. A criação de parques não tem de ser um movimento para evitar o avanço de construções sobre áreas verdes e espaços residenciais? Com certeza. Nós tínhamos lá no plano de 2014, estavam previstos 168 novos parques. Pouca coisa foi feita nesse período. Foram feitos alguns parques, por exemplo, o Parque da Chácara do Jockey, né, alguns parques do Parque Augusta, né, mas a grande parte desses 168 parques previstos não foram implantados. Inclusive tiveram 20 que foram retirados agora na revisão do plano diretor, alguns deles inclusive porque estavam já ocupados com habitação. Então, muitos deles são áreas privadas que precisam ser desapropriadas. Eu acho que a Prefeitura precisa avançar muito, desapropriar essas áreas. Elas foram transformadas em ZEPAM, são zonas especiais de proteção ambiental. Com isso, baixou o valor da área, porque ela perdeu o potencial construtivo, ou seja, não se pode fazer nada nessas áreas, pode construir 10% da área total do terreno, né? Então, a Prefeitura precisa avançar muito. Eu sempre digo o seguinte: não adianta a gente ter plano diretor, ter leis de uso e ocupação do solo, se não tiver gestão, né? E na gestão, exatamente o que significa? Significa, por exemplo, implantar os parques previstos, produzir habitação de interesse social, de fato, nas zonas especiais de interesse social. Significa implantar corredores de ônibus. A gente viu agora, né, inclusive, uma matéria sobre a tarifa zero domingo, né, onde especialista falava de desestimular o uso do automóvel. Então, para desestimular o uso do automóvel, temos que ter mais corredores de ônibus na cidade, né? E precisamos ter, aí nós vamos voltar para o plano diretor e para a lei de zoneamento, ter mais adensamento perto do transporte coletivo de massa e não distante dele, né? De modo que a gente pudesse, né, as pessoas ficarem mais estimuladas a usar o transporte coletivo e usar menos o carro, né? O trânsito piorou depois da pandemia. Agora ela teve aquela queda na pandemia, agora piorou. E se a gente tiver gente morando longe do transporte coletivo, né, vai piorar mais ainda, porque a pessoa não fica estimulada a andar no transporte coletivo. Então, veja como essas questões são todas ligadas. Transporte individual significa mais emissão de CO2, que gera, né, gases de efeito estufa, né, que gera, né, mudanças climáticas, né, aumento da temperatura. Então, essas coisas estão muito vinculadas. Eu espero que a gente possa gradativamente ter a cidade mais planejada, e não é só com plano diretor, com lei de ocupação do solo, é com gestão. Fazer obras, intervenções que vão no sentido dos objetivos que o plano diretor trouxe. Pois é, professor, mas em meio a um estilo de vida muito dinâmico que a gente tem observado nas grandes cidades como em São Paulo, que de 10 em 10 anos acaba promovendo mudanças substanciais, e os parlamentares acabam observando essas mudanças da população, e isso acaba balizando o legislativo a promover mudanças na lei de uso e ocupação do solo e também na lei de zoneamento. Quais são os cuidados que os parlamentares, as prefeituras e os urbanistas precisam ter quando vão promover essas alterações nas regras de zoneamento? Porque assim, são muitos desafios. Por exemplo, São Paulo tem observado o problema da Cracolândia. Há muito tempo se fala de revitalização do centro. Mas, assim, houve poucos avanços, se a gente for analisar, né? Veja, eu acho que se avançou pouco, se retroceder em alguns aspectos. Por exemplo, o centro, a gente vai hoje no centro ver algumas ruas do centro que tem o comércio totalmente fechado, né? Então, o centro tem esse problema,
E tem vários fatores, né, relacionados a isso. Agora, se nós produzirmos mais habitação na área central, nós poderemos ter, inclusive, uma recuperação da área central, né, não como ela era antes. É uma ilusão achar que nós vamos ter o centro como ele era nos anos 50, 40, 50, 60, que o centro, né, o comércio de luxo estava lá, os escritórios. Eu acho que ele vai ficar com uma característica sempre, uma área de cultura, porque tem muitos imóveis ali que são museus, que são centros culturais, teatros, né? Tem o interesse também do patrimônio histórico, mas nós vamos ter que ter mais gente morando no centro, porque inclusive isso também dá segurança, né? Muita gente não vai ao centro porque não tem segurança. Então, eu acho que isso é importante. Agora, quando você falou do modelo de padrão de vida, modo de vida, nós temos que fazer as coisas concomitantes, né? As pessoas precisam acostumar a andar de transporte coletivo e achar que isso é bom. Claro que o transporte precisa melhorar para ela poder andar no transporte coletivo, né? Porque se a gente não mudar os nossos hábitos, isso vale para transporte coletivo, isso vale para questão dos resíduos, né? Trabalhar mais com a separação do lixo, né? E isso significa mudança de hábitos, né? Andar mais na cidade, para isso nós vamos ter calçadas melhores, vamos ter segurança nas ruas. Então veja como as coisas são combinadas. E agora, mudando os hábitos, por exemplo, muitos empreendedores, né, do mercado imobiliário falam assim: vocês não querem que tenha muita garagem, mas o consumidor quer ter o seu carro ali na garagem, na casa. Então, veja, se a gente não mudar os hábitos, né, nós não vamos conseguir avançar no sentido da sustentabilidade, que me parece que é o grande desafio do século XXI, né? Mudar hábitos, mudar a maneira como as pessoas se relacionam com os vários aspectos, né? Transporte, resíduos, né? Aumentar a quantidade de parques. Para isso também nós precisamos ter melhor distribuição dos parques na cidade, áreas verdes. Isso tudo vai ser muito positivo. Outra coisa que é importante, evitar que a cidade cresça horizontalmente. Então foi muito importante o prefeito vetar habitação em área de proteção ambiental, que são áreas que estão fora, né, na área periurbana. Mas para isso precisa produzir habitação perto da cidade. Como no centro, apesar do centro ter muitos problemas, nós temos visto muitos empreendimentos habitacionais em bairros como na República, Santa Cecília, Cerqueira César, Liberdade, Luz. Então, eu acho que pode avançar muito nesse sentido. Verdade. Ainda microapartamentos com 1 metro quadrado lá em cima, né, professor? É isso. Nova lei de zoneamento e as perspectivas para a implementação das novas medidas. Muito obrigado. Mas com um pouquinho, viu, claro, Daniel? Claro. Um pouquinho de subsídio do poder público, um pouquinho que tenha. Se o poder público, por exemplo, subsidiar a entrada, pode-se fazer apartamentos maiores nessas regiões. Isso dá um ganho para a cidade, porque as pessoas andam menos de ônibus, não precisa subsidiar tanto o transporte coletivo como está acontecendo agora.